pessoal, hoje estamos aqui, eu sou a Juliana, da Juventude Ativa, da CIB de Gramacho, e hoje nós vamos ter a apresentação de Lucas Magalhães e do pastor Clíger Antunes. Confesso que a nossa expectativa para hoje é grande e eu gostaria de estar orando com você. Senhor amantíssimo Deus, amado Pai, nós estamos, Senhor Jesus, aqui diante da Tua presença altíssima para lhe agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Pai, toma, Senhor Jesus, tudo que for feito, Deus, em Tuas mãos, que a Sua presença, Pai, possa ser real. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que possamos entregar o nosso melhor em adoração a Deus, para que possamos sentir quão maravilhosa é a Sua presença. Amém? O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser Sua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tão fácil eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, vem me envolver, quero exalar mais de Deus. Oh, 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 o meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser Sua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, vem me envolver, quero exalar mais de Deus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir
grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Olá a todos e todas que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa semana maravilhosa, a semana Ative Sua Vida. Que você possa receber da palavra de Deus nessa noite. Com certeza você já foi muito abençoado. E eu quero que através da leitura da palavra, da reflexão que Deus quer trazer nessa noite, você também possa continuar sendo abençoado e tendo uma vida totalmente ativada. Amém? Eu sou o pastor Klinger, sou pastor de adolescentes da Igreja Batista na Pauliceia e eu fui convidado para estar trazendo uma palavra de Deus para você. E eu quero que possamos abrir nossas Bíblias e pensar e refletir no texto de Lucas no capítulo 10. É um texto muito importante que eu gosto muito e é um texto que foi muito bem retratado por longos e longos anos da era cristã. E aí eu quero trazer esse texto para essa reflexão, para que nós possamos pensar se realmente somos a resposta. Se você quer viver e ser resposta no mundo, ser a resposta de Deus para as pessoas, se você identifica que o mundo necessita de nós cristãos como resposta para os sofrimentos, para os problemas que acontecem no dia a dia da vida, então eu quero trazer uma reflexão a partir desse texto. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem,
chegou aonde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A palavra de Deus tem algo muito importante para nos ensinar aqui. E eu quero fazer esse questionamento porque Jesus respondeu a uma pergunta. Aquele homem que quis entender de Jesus qual era o significado, qual era a importância, qual era o caminho necessário para alcançar a vida eterna, Jesus faz uma pergunta para ele: como é que você leu os mandamentos, os profetas? O que você entende? Qual é a sua compreensão sobre o que diz as Escrituras? E ele então traz todo o resumo. Ame a Deus de todo o teu coração. Ame o próximo como a si mesmo. Jesus, bem satisfeito, falou: isso aí, faça, viva isso, e você viverá. Só que aquele homem, ele não estava se preocupado realmente com a vida eterna. Ele estava preocupado sobre o amor. Quem ele deveria amar? A quem ele deveria dedicar o amor? E aí então ele faz a pergunta: mas quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu devo amar? Essa é a pergunta, que é o questionamento importante que eu quero trazer uma reflexão a partir da resposta de Jesus. Quem nós devemos amar? O mundo hoje tenta colocar limites no amor. Assim como aquele homem que conversou com Jesus. Ele também quis colocar um limite ao amor. Quem eu devo amar? Fulano, ciclano, os judeus, o povo de Jerusalém, ou só os judeus, ou aqueles que se converterem para o judaísmo? Quem eu devo amar? Quem eu devo dedicar-me ao amor? Ele tentou colocar limites. E o mundo tenta colocar limites hoje no amor. O mundo tenta dizer para nós que existem X grupo de pessoas que nós devemos amar. Esse grupo não. Esse grupo a gente tem que cancelar ele. Sim, se você está se perguntando, está falando do cancelamento que acontece nas redes sociais? Sim. Essa estratégia política de cancelamento, sei lá como é que pode ser tratado isso é falta de amor. Porque se a pessoa comete um erro ou falta com dignidade com alguém, ela não deve ser somente condenada. Porque nós devemos lembrar que todos nós cometemos erros. Eu condeno o racismo de todas as maneiras. Mas eu não posso esquecer que em algum momento da minha vida, em alguma atitude minha, eu reproduzi o racismo. Então eu não posso querer condenar uma outra pessoa e esquecer dos meus erros. E esquecer daquilo que aconteceu comigo.
Então eu não vou amar o outro. Porque se eu não amá-lo, eu vou tentar blindar e me colocar uma posição de que aquela pessoa realmente não merece oportunidades, aquela pessoa realmente não merece estar convivendo com outros, mas eu estou bem. E eu ignoro meu passado, eu ignoro os erros que já cometi. Existem pessoas que também tentam limitar o amor de Deus. Os religiosos fazem isso muito bem. Eles gostam de dizer que Deus não ama todas as pessoas. Não, Deus tem alguns. Somente algumas pessoas realmente são amadas por Deus. Porque Deus é santo. Ah, como assim, pastor Clindy? Você está dizendo que dizer que Deus é santo é uma forma de limitar o amor de Deus? Muitas pessoas utilizam isso. Muitas pessoas utilizam isso. Porque que Deus é santo é uma verdade. É bíblico e verdadeiro. Ele é santo. Mas o fato dele ser santo não significa que a santidade de Deus é excludente. A santidade de Deus não afasta o ser humano dele. Ao contrário, o objetivo da santidade de Deus é fazer com que o ser humano se atraia a ele. Para que assim o ser humano reconheça os seus erros, os seus pecados e busque a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus pede para nós. Então, a santidade de Deus não é algo para excluir as pessoas. E os religiosos fazem isso muito bem. Eles dizem, essas pessoas não são santas. Essas pessoas são pecadores imundos. Essas pessoas aqui não são dignas de estar na presença de Deus. Essas pessoas aqui, pelo seu pecado, pelas suas falhas, pelas suas manchas, pelos seus erros, elas não merecem ser amadas por Deus. Então, sim, falar Deus é santo pode ser uma resposta para a exclusão das pessoas e não uma resposta para atrair as pessoas até o amor e a santidade de Deus. Então eu quero trazer essa reflexão porque quando aquele homem perguntou para Jesus quem é o meu próximo, ele perguntou até onde eu devo amar. Quem são as pessoas que devam ser o alvo do meu amor? E é muito interessante porque Jesus ele começa a desconstruir isso de uma forma muito singular, de uma forma muito interessante, para mostrar que o amor não tem barreiras e que nós devemos ser resposta do amor. É esse o objetivo da mensagem de hoje. É isso que Deus me falou ao ler essa passagem e quer transmitir para vocês. Resposta do amor. Somos a resposta do amor ao mundo. E aí é impressionante porque eu quero já começar com esse questionamento. Você tem amado as pessoas? Todas as pessoas? Ou você tem apenas se utilizado de uma fantasia, de um argumento bíblico para justificar a sua falta de amor? Porque tem muita gente que fala assim, eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Tem muita gente que fala isso sem verdadeiramente viver isso. Tem muita gente que fala enchendo a boca, mas nas suas práticas elas odeiam o pecador e abraçam o pecado para si e tomam o pecado como uma forma de guerrilha.
esquecendo que nossa luta não é contra o pecado. O pecado já foi vencido em Jesus, na cruz do Calvário. E é nele que temos a vitória sobre isso. Por ele nós podemos vencer o pecado. Mas as pessoas acabam vivenciando uma estratégia de colocar esse argumento e totalmente em todas as suas práticas, ações, falas, gestos, elas olham para as pessoas com indiferença. Olham para as pessoas como uma repulsa a uma santidade. Porque não conseguem viver a santidade igual a Deus. Que é uma santidade que busca que a pessoa olhe e reconheça, nossa, eu posso melhorar. Eu posso mudar. Porque Deus me ama. E Ele pede isso, né? Ele pede que eu busque isso. Jesus começa a descrever a história como uma resposta a essa pergunta. E aí ele começa narrando que então um homem acabou sendo totalmente violentado, deixado quase que morto na beira de um caminho. Vamos colocar que esse homem seja qualquer pessoa. Qualquer um. Não importa o nome, não importa o sexo, não importa o que elas fazem ou deixam de fazer. Aquele homem é a humanidade. É o mundo em que nós estamos vivendo. Escorraçados, apanhando de todos os jeitos, sofrendo violência de qualquer maneira, deixando com que a nossa forma de vida nesse mundo seja praticamente uma questão de morte. Porque nós olhamos para a nossa existência e nós não entendemos assim, estamos vivendo uma vida verdadeira. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre algo está acontecendo. As pessoas podem ter o dinheiro, podem ter o sexo, podem ter família, amigos, mas ainda assim muitos que têm tudo isso ainda sofrem depressão, ainda não encontraram significado e sentido para a sua vida, não entenderam o valor de Deus para eles, e muitos sofrem por isso. Sofrem demais. E aí, a importância de nós olharmos para aquele homem relatado por Jesus que está praticamente sem vida. Porque nós entendemos que a vida só acontece por meio de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida plena, uma vida completa. Sem Jesus, nós somos como aquele homem que estava à beira do caminho. Só que aí vamos olhar para as pessoas que estão no mundo, estão como naquela situação daquele homem. Então passa um religioso, um sacerdote, e logo depois passa um levita. Então foram dois religiosos, duas pessoas que viviam da sua dedicação diária, constante, integral de vida para servir a Deus. E o que eles fazem? Eles passam do outro lado. Eles olham para aquilo e decidem não se envolver. Porque os religiosos são pessoas que acabam vivendo longe do mundo real. O religioso, ele fica tão fechado no seu núcleo, no seu nicho, e esquece que ao redor existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão passando por necessidades, existem pessoas que estão
com uma escassez na sua alma e precisam de alguma coisa para que possa nutrir e responder a essa fome que eles têm. Eles precisam do pão da vida. Eles precisam da água da vida que pode jorrar dentro deles a partir do momento que eles a conhecerem. Mas os religiosos não fazem esse serviço de levar o pão da vida e a água da vida para as pessoas. Os religiosos, eles atravessam para o outro lado, pois eles estão muito bem tranquilos, satisfeitos, sem problema nenhum diante da vida que está acontecendo. Eles têm o dinheiro. O sacerdote, o levita, trabalhava em tempo integral, então não tinha seu dinheiro. Não deveria passar por necessidade. Dependendo do tipo do sacerdote, então deveria ter muito dinheiro. Então não passava por necessidade, não tinha falta de alguma coisa. Ele olha para aquela pessoa que está sofrendo uma injustiça, violentada, está ali e simplesmente fala: não é comigo. Porque Deus me ama. E Deus me abençoou. Porque eu cumpro a lei. Eu faço tudo aquilo que Deus quer. Então eu sou abençoado. E por ser abençoado eu estou aqui feliz, tranquilo. Aquele homem é um pecador. Isso ali é punição. Deus está castigando ele para que ele aprenda a não pecar mais. Quantos nós ouvimos dizendo que a pandemia é um castigo de Deus para as pessoas? Quantos querem colocar Deus como alguém que está simplesmente disposto a punir alguém pelos seus pecados de uma forma que quer tirar a vida? O Deus que eu acredito que é o Pai de Jesus Cristo, ele não vive dessa maneira. Ele não ama o ser humano de uma forma em que você vai sofrer uma violência, uma injustiça para você aprender. Um pai não faz isso com seus filhos. Pode ser um pai abusivo, humano pode fazer, mas o Pai Celestial, ele não faz isso. O Pai Celestial cuida dos seus filhos. Mas aqueles religiosos, tanto nessa época bíblica, quanto os religiosos de hoje, têm uma mente muito fechada. Eles acreditam que Deus, além de ser santo e amar alguns em detrimento de outros, ele faz com aqueles que não são amados por ele por causa do pecado, simplesmente sejam punidos por todas as desgraças possíveis. Se a desgraça acontecer com algum dos seus santos, então é provação divina. Se a mesma coisa acontecer com alguns dos pecadores, aquelas pessoas que talvez nem reconheçam Deus na sua existência, mas se acontecer com eles, então é punição divina. Religioso sempre tem uma desculpa para tudo, para querer se justificar, para querer ficar se sentindo bem. Aquele homem, quando conversou com Jesus, ele queria fazer isso. O texto bíblico fala que ele queria se justificar. Só que ele estava falando com Jesus. E com Jesus não tem como fugir disso. Ele te mostra como viver uma vida verdadeira. Aqueles dois religiosos, eles significam muito para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Muitos religiosos hoje vivem uma vida voltada para o dinheiro, para a fama, para o poder, para a política. Esquecem de cumprir com o chamado, com o propósito verdadeiro, que é olhar para o mundo e atender
e cuidar daqueles que precisam. Mas o texto continua, e graças a Deus continua, em que um não-judeu foi a resposta. Um samaritano. A rixa dos samaritanos com os judeus era algo tão grande, era um ódio tão terrível, que quando Jesus pergunta depois para aquele homem qual deles é o próximo daquele que foi assaltado, o mestre da lei, ele não fala samaritano, ele simplesmente fala aquele que teve misericórdia, porque ele não conseguiria nem pronunciar foi o samaritano. O orgulho impediria isso. Não teria como, para você entender o nível do ódio, da rixa que existia. Então Jesus chega e fala, olha, alguém que não é do grupo dos judeus, alguém que não faz parte do templo, alguém que não é do povo santo escolhido, essa pessoa olhou para aquele homem e olhou, como fala o versículo 33, estão de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele, teve um olhar compassivo, piedoso, atencioso, olhou e falou e parou a sua viagem. E não só, depois o versículo 34 fala que esse homem se aproximou. Ele viu com piedade, parou, se aproximou, e aí no final do versículo 34 fala que ele cuidou dele. O amor que nós devemos ser resposta para o mundo, e a forma como Jesus explica isso para aquele homem, através dessa parábola, é que o amor, ele não tem limites. Pode vir de qualquer pessoa, pode vir de onde menos se espera, mas o amor verdadeiro custa tempo. O amor verdadeiro custa dinheiro. O amor verdadeiro custa esforço. Porque foi isso que o samaritano fez. Ele parou a sua viagem, perdeu tempo, desceu da sua carruagem, do seu animal, foi até aquele homem, começou a cuidar dele, esforço para tirá-lo, colocar em cima do seu animal, continuar a viagem, pode ser até que ele tenha continuado andando, enquanto aquele homem ferido estava em cima do animal. Então ele desceu do conforto da viagem e depois pagou o dinheiro, falando qualquer custo que tiver eu vou pagar. Amar custa caro, custa tempo, custa esforço, custa dinheiro, custa tudo. Amar é um custo, por isso não é fácil. Não é fácil. Nós devemos amar todas as pessoas. E é isso que Jesus quis ensinar para aquele homem. Não importa quem seja, não importa que tipo de pessoa seja, nós devemos amar os racistas, nós devemos amar os assassinos, nós devemos amar os políticos, nós devemos amar os pastores que estão sendo presos, envolvidos por corrupção. Nós devemos amar todas as pessoas. É certo que nós queremos que aconteça justiça. Nós queremos que quem cometa crimes seja preso. Que aquele que for acusado de algum mal possa cumprir com aquilo. Mas
Mas não podemos deixar de amar. Não podemos deixar de dar oportunidades para a reconciliação. Não podemos deixar de dar oportunidades para perdão. Não podemos deixar de dar oportunidades para que as pessoas possam mostrar mudança de vida. Porque senão a gente faz política de cancelamento. E aí, como o mestre da lei fala, aquele que teve misericórdia dele é o próximo. Misericórdia. Assim como Deus renova suas misericórdias para conosco a cada dia, nós também devemos ter misericórdia com as pessoas. É muito fácil ter um discurso seletivo, olhar e falar: Deus ama isso e nós vamos seguir assim. E então todos aqueles que não se comprometerem com esse modelo, então nós vamos rechaçá-los, nós vamos ignorá-los e que eles vão para o inferno, mas nós vamos viver isso aqui. E aí, em contrapartida, surge um outro grupo e fala: isso que eles estão vivendo não é de Deus. Isso aqui é um sistema opressor diabólico. Então eles que vão para o inferno, nós vamos continuar vivendo essa vida comprometidos com a justiça de Deus, comprometidos com aquilo que Deus nos ensina como é correto. Então aqui está a verdade de Deus. No final de tudo, esse grupo deixa de amar pessoas desse grupo. As pessoas desse grupo deixam de amar as pessoas desse aqui. No final, quem está rindo, quem está feliz com tudo isso é o diabo. Porque ele conseguiu implantar a discórdia, ele conseguiu plantar o ódio no meio dos cristãos. Ame, tenha misericórdia, perdoe a todos. Todos os homens, todas as mulheres. Não importa quem seja. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Porque Jesus amou. E o Espírito dele habita em nós. Amém? Porque eu creio que habita em mim. Então acredite que nós somos a resposta para um mundo em que precisa ser amado. E nós não podemos não podemos ter que selecionar pessoas. Ou amamos a todos, ou nós não estamos vivendo o Evangelho. Não o Evangelho de Jesus. Você é um samaritano, você é uma samaritana, que mesmo custando tempo, dinheiro, esforço, você está com os olhos atentos ao que estão ao seu redor, você consegue se aproximar, cuidar de pessoas. No final, Jesus vira para aquele homem e fala: você está certo, aquele é o próximo, agora vá e faça o mesmo. Vá, juventude. Vá, faça o mesmo que o samaritano. Seja compassivo. Tenha piedade. Ame as pessoas. Não importa quem seja. Porque pode ser que aquela pessoa que você mais odeia, se você agir com amor, Deus pode transformar a vida dela e vai ser você o canal usado para isso. Amém? Quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno, obrigado por tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado por aquilo que a sua palavra nos diz e nos revela. Diante dessa tua palavra, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa nos incomodar e que nós possamos ter um coração mais parecido com o teu Filho Jesus, que amou a todas as pessoas, não importando quais eram os pecados que eram cometidos,
não fazendo distinção por classe, não fazendo distinção por tipos de pecado, mas amou a todos e amou até o fim. Por isso, ó Deus, seja conosco, nos enche com teu amor, para que possamos amar as pessoas, e somente dessa maneira seremos a resposta para o mundo. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Fala, galera. É muito bom estar aqui, poder estar com vocês mais um dia, ouvindo essas palavras abençoadoras aí, através do nosso pastor Klinge. Agradecer a todos vocês pela presença e pedir que vocês compartilhem nas redes sociais de vocês tudo que está acontecendo. Eu tenho muita expectativa de que Deus vai falar poderosamente, vai continuar falando poderosamente aos nossos corações. Então eu peço que você compartilhe, eu peço que você curta, e não só, eu peço que você deixe um comentário daquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que Deus está falando diretamente com você. E aí, eu não posso esquecer de dizer, não esqueça, ative sua vida. É isso aí, galera, tamo junto.